Eu me chamo Samara Soares, faço parte do grupo 3 e iremos abordar o tema de análise de políticas públicas no Brasil. Para início, é importante que a gente guarde o conceito de políticas públicas e quais os atores a integram, quem que de fato pode deixar a sua contribuição, para ficar até mais fácil a compreensão quando chegarmos na análise de políticas públicas. Com relação ao conceito, a gente traz aí a função que o Estado desempenha em nossa sociedade, que vem sofrendo inúmeras transformações ao longo dos séculos, em especial entre os séculos 18 e 19, quando você tem um Estado voltado principalmente para a questão da segurança pública, para a defesa de território, e a partir daí é observado com essa expansão de território um aprofundamento das responsabilidades do Estado, porque os problemas começam a se diversificarem. E ele necessita desenvolver uma série de ações e atuar diretamente em diferentes frentes, em diferentes áreas, seja na saúde, seja na educação, seja no campo do meio ambiente. E para atingir os resultados em diversas áreas, promovendo o bem-estar à sociedade, os governos eles fazem uso das políticas públicas, que nada mais é que um conjunto de ações e decisões do governo que são voltadas para solucionar problemas da sociedade, ou seja, são ações, metas e planos que os governos, sejam ele em nível municipal, estadual ou federal, irão traçar para alcançar o bem-estar da sociedade e, é claro, o interesse público, né? Que deve vir à frente sempre. Com relação aos atores, a gente vai ter aí dois grandes grupos à frente, né? Tanto no processo de discussão, criação e execução das políticas públicas, que no caso já são os atores estatais, que é o governo ou o Estado em si, e os privados, que são oriundos da sociedade civil. Nos atores estatais, a gente vai ter aqueles que exercem funções públicas no Estado, tendo sido eleitos pela sociedade, no caso eu me refiro aos políticos, e aqueles que atuam de forma permanente, que são os servidores públicos, os que operam a máquina da burocracia, né? Já os atores privados são aqueles que não vão possuir vínculo com essa estrutura administrativa do Estado. E aí a gente vai ter, pertencentes a esse grupo, a imprensa, a mídia em si, os centros de pesquisa, os grupos de pressão, os grupos de interesse, sindicatos patronais, sindicatos de trabalhadores, entidades de representação empresarial e outras entidades representativas da sociedade civil organizada, né? Já adentrando na questão da análise das políticas públicas no Brasil, nota-se que essa análise, até recentemente, ela não possuía um campo específico, tanto para a formação quanto para a pesquisa. E essa referência ela se dá lá na década de 90, por não ter nenhum curso de formação específico de analista de políticas públicas, né? Em termos de nomenclatura, não havia. O que também não significa dizer que nesse período não houve uma análise das políticas públicas. Sim, ela aconteceu. E inicialmente ela foi chamada de geração de mobilização de conhecimento. E como que acontecia? Era feita uma mobilização desse conhecimento de base científica que era usada durante, né, o processo de políticas públicas, na hora da tomada de decisão, na formação dessas políticas, na implementação e posteriormente na avaliação. Bem, a gente pode dizer que desde a década de 30 que ocorre a análise de políticas públicas no Brasil, tendo como integrantes dela profissionais de diversas áreas com diferentes formações que contribuíam, né? E a partir daí você passa a observar o desenvolvimento desse campo de profissionais e da própria área em si, né? Dadas as necessidades da sociedade, passam a surgir cursos em áreas afins, como a administração pública, a gestão social, a gestão de políticas públicas e até mesmo em materiais que antes você não tinha, eu não vou nem dizer acesso, mas você não tinha o material em si, não tinha o que pesquisar.
e agora você possui sim produções de artigos, trabalhos voltados para essas áreas. E aí você faz um comparativo. Você pega lá na década de 30, profissionais em diversas áreas que realizavam um trabalho em conjunto, trazendo para a nossa realidade que hoje temos formações específicas, áreas específicas de atuação, que é o chamado campo de públicas, e você consegue observar a notoriedade, a importância que as políticas públicas têm na nossa vida, nos proporcionando não apenas como cidadãos e beneficiários das políticas, mas também como participantes, atores diretos nelas, né, de quem realmente podemos deixar a nossa contribuição. Bem, meus amigos de grupo irão dar continuidade, irão aprofundar no tema. Espero ter deixado a minha contribuição. Até breve e. Eita. Obrigada.